uma moça me contou que o pai dela foi embora, ela era pequenininha. Eles moravam numa casinha simples no interior. A mãe, o pai e 2 filhos, uma menina e um menino. Quando ela tinha 4 anos e o menino tinha 7, o pai foi embora. E eles não tiveram mais notícia. Ele se envolveu com outra pessoa, teve outra família. E a mãe dela trabalhava muito para sustentar a família. E ela me disse assim: Cléo, eu tenho muita dificuldade de ter relacionamento com Deus de um modo em geral, na minha espiritualidade. Eu respondi para ela que não era para menos, né? Porque acaba que a gente sempre associa a figura do pai a Deus, ao nosso pai mesmo. Inconscientemente a gente associa isso. Então, se o meu pai me abandonou, qual que é o sentimento que eu trago comigo? Eu não sou boa o bastante, eu preciso fazer muita coisa para ser notada, muita coisa mesmo, para poder ser vista. Eu não tenho respaldo, gabarito, proteção. Eu não me sinto uma pessoa preparada para as coisas. Tudo isso. Não consigo iniciar novos projetos. E se inicio, não tenho constância. A falta do pai gera tudo isso. E quando eu falo na falta do pai, eu estou falando assim: aquele pai que morreu quando a criança estava novinha, ela pensa que ele foi embora. Ela não entende, né? Porque faltou. Ou aquele pai que é ausente mesmo, que a mãe casou com outra pessoa, como é o meu caso, já contei para vocês, que a minha mãe, ela se relacionou com o meu pai biológico. Ele sempre foi casado e aí depois ela foi me criar sozinha e ela se casou com meu pai de criação. Eu tinha 1 mês e ele me registrou como filho e tudo ficou ali. Mas dentro de mim faltava algo, não tinha estabilidade de algumas coisas, era bem difícil. E eu não entendia, eu achava assim: gente, eu tenho um pai maravilhoso, e realmente foi maravilhoso para mim. Nada me falta em relação a carinho, a atenção, e tem alguma coisa que não bate, né? No meu DNA, no meu sangue, estava um ponto de interrogação: cadê o pai? Cadê o pai? Eu fui deixada, eu não sou boa o bastante, eu tenho que fazer muito para não incomodar, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que dizer sim. Então não é aquilo que a gente enxerga com os olhos, é o que o nosso sangue, a nossa alma sente. Então essa pessoa, ela tinha muita dificuldade, né? Eu até coloquei ela no devocional. Falei: a gente vai fazer 1 ano de devocional. Na época falei, já tô com 15 dias de devocional, entra lá. Ela: tá bom. E ela conseguiu, através das orações, através das coisas aqui, ela conseguiu melhorar muito o pilar espiritual. Porque assim, você não precisa ter a presença física do seu pai para ressignificar o seu pai. Eu ressignifiquei o meu e ressignifico todo dia, porque até enquanto a gente tiver vida, né? Mas eu não vejo ele não me vê, a gente não tem contato, mas eu ressignifico ele, sabe? Hoje eu vou passar para você que ainda não fez. Você que fez, muita gente que está aqui no grupo do devocional já fez processo comigo, então não precisa. Mas você que nunca fez, você pode fazer uma dinâmica que eu vou deixar para você aqui hoje. E aí, quando eu disse a ela que ela tinha que ressignificar o pai dela, ela estava fazendo uma sessão comigo. Ela disse assim: eu não quero nem saber, não quero falar, não quero nem procurar isso e tal e tal. Eu falei: não precisa. E uma utopia muito grande é que assim, eu tenho que amar meu pai e minha mãe. Não, a gente não tem que amar pai e mãe, gente. Não tem. A gente tem só que honrar. E honrar não é seguir os mesmos passos. Honrar é simplesmente aceitar a história deles como foi, sem querer mudar nada. Ai, meu Deus, mas e se fosse assim? Mas e se fosse assado? Ou então ter pena, né? Dó. Isso tudo é julgamento. Isso tudo é julgamento. Nós não temos que amar. Até porque tem pai que abusou sexualmente da filha e ela tem um trauma muito grande. Ela não consegue ter esse amor, mas ela tem respeito e tem honra. Não é obrigado você conviver também com eles. Tem pais que são tóxicos para os filhos, né?
Deu 18 anos, deu 21, toca o beco, cuide da sua vida, vai cuidar da sua vida. Então, eles são tóxicos para os filhos. Então, você não tem que conviver. Isso que eu estou falando aqui é apenas uma honra interna. Não julgar, né? Eu poderia falar assim, olha só, olha que profundo que eu vou te falar agora, presta atenção. Inclusive, eu já fui criticada por essa fala, né? Foi tão... Ai, meu Deus do céu, eu tenho o pavio curto, assim, eu respondo em cima da lata. Aí eu falei, Senhor, me dê aí um pouquinho de longanimidade, pelo amor de Deus. O que aconteceu? Eu estava dizendo assim, numa live no Facebook. Acho que foi em 2016 isso. Eu falei assim, olha, a minha mãe, ela se envolveu com um homem casado, ela estava separada e ela engravidou de mim. Então foi uma bênção para mim esse ato e eu abençoo e aceito tudo como foi. Tá tudo certo para mim, tá tudo ok. Meu pai colaborou com a minha vida e minha mãe colaborou com a minha vida. Então não compete a mim julgar o ato da traição da minha mãe e do meu pai, porque eu sou pequena, eles são grandes. Eles fizeram certo e tá tudo bem para mim. Eu não posso entrar nesse assunto, nessa seara, né? Aí a pessoa comentou assim, então você é a favor da traição. Então você é a favor da traição? Aí eu respondi assim, não, você não entendeu. Eu vou explicar de novo. Eu não sou a favor da traição, até porque eu nunca traí nenhum namorado, nem marido, nunca traí. E nunca fui traída também, pelo menos que eu saiba, não. Eu sou a favor de aceitar como foi. Para mim foi uma bênção, porque eu tive vida. Eu nasci e hoje eu ajudo muitas pessoas, assim, a entrar de fato na essência delas e encontrar o seu caminho. Então, para mim foi uma bênção. Para mim foi incrível. Assim como a pessoa que sofreu um abuso e engravidou, para aquela criança foi uma bênção, porque ela teve a vida dela, ela não pode julgar. Então, assim, eu não posso julgar alguém que trai, não posso, porque eu sou fruto de uma situação que eu escolho não julgar, não é da minha conta. Mas isso não quer dizer que de mim para baixo que eu apoie isso, não, eu tenho que resolver de mim para baixo, por exemplo, eu, meu marido, meus filhos aqui. Então, eu, Cleo, nunca namorei com um homem casado na minha vida. E eu não namoraria com um homem casado, de jeito nenhum. Não tem possibilidade, vai contra os meus princípios, né? De que vocês sabem que eu sou bem conservadora nessa questão, eu sou a favor da família, tradicional ou não. Então, o que acontece? Quando eu me coloco na posição de julgar os meus pais ou a minha mãe, eu vou pro lugar deles e eu fico fracassada. O que o Provérbios fala, gente? Aliás, em Êxodo 20, 12, fala que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Ou seja, honrar pai e mãe me livra até de assassinato, de doença, de morte prematura. Então, honrar pai e mãe é muito diferente do que a gente aprendeu. É simplesmente aceitar como foi. Eu não posso nem contar muito a minha história, porque a minha mãe se incomoda, então eu não conto. Eu conto só até a página 2. Ela ainda incomoda que eu conte esse tanto aqui? Ela ainda incomoda? Então, eu tenho que respeitá-la. É a história dela, não é minha história. A minha história, ela vem no que eu posso administrar e fazer. Eu posso contar a minha vida, mas a dos meus pais eu tenho que respeitar. Então, eu concordo, é diferente de concordar, gente. Você concorda, você acha certo? Não estou mais nesse nível. Para mim, está tudo certo. Mas eu não vou fazer vista grossa para isso na minha vida. Na minha vida, que eu posso controlar, eu faço diferente. E continuo pertencendo à minha família. Então, essa moça, ela tinha dificuldade demais de trabalhar o espiritual dela por causa da questão do pai. É muito importante, né? Você que tem dificuldade, que nunca falou com o que queria com seu pai, ou tem mágoa, ou ele morreu ou foi embora, você pode escrever uma carta. Escrever a próprio punho, como se estivesse com ele na sua frente. Depois você lê tudo que você queria falar, deixa sair. Deixa sair, tudo. Depois você lê. E aí você entrega para Deus. Rasga a carta e deixa sair de dentro do seu coração o que tem te prendido.
No finalzinho dessa carta, você escreve dizendo que perdoa e que pede perdão também. A gente não pode só perdoar porque a gente fica acima da pessoa. A gente tem que perdoar e pedir perdão também. Porque toda relação é 50%, né? Culpa 50% minha e 50% do outro. Mesmo que seja inconsciente. Que você fique hoje com essa reflexão. Compartilhe esse áudio. Principalmente para as pessoas que têm dificuldades com o pai, né? E me segue no Instagram, @acleocosta. Vamos fazer nossa oração? Espírito Santo, louvado seja o seu nome. Muito obrigada, Senhor, por ter nos consolado. O Senhor faz o papel da nossa mãe. E o pai e o filho. Nós temos o pai, o filho e a mãe. Que o Senhor possa gerar em você dia, um Senhor, questionamento para que você possa fazer diferente. Alguma dificuldade, Senhor, com o Pai. Qual é o prato seu amor, que você não tem comido com também? a sua magnificência. É a vida amorosa, é a espiritualidade, é o dinheiro, é profissional, é o corpo. Que elas possam dar Qual um passo, Senhor, você fala, adiante não, eles fizeram assim, eu também faço, né? Eles não vão comer, eu também não como, e devolve a comida. Devolve o amor. Nós não devolve somos suficientes a proposta de emprego, devolve a oportunidade incrível, porque eles não fizeram, então você tem que sofrer. Eu vejo todo santo dia isso no meu trabalho. Concedeu um bom pai. E eu sou muito grata a Deus por todos os livramentos que Ele já me deu até aqui com esse conhecimento. Toda a plenitude do nosso que você Pai. Se permita também aceitamos tudo se abrir para isso, sem nada questionar. Respira profundamente. E escolhemos seguir a nossa vida e fazer as nossas ações nesse momento, Senhor, entramos em Sua preciosa presença. Que o Senhor possa acampar anjos de na forma casa mais pessoa, solene, porque o Senhor sempre está conosco, protegida e amada. E entregamos. Se você concorda com essa todas oração, as nossas você lealdades, fala assim, eu concordo com a oração conscientes e inconscientes. Porque onde houver entregamos em Tuas mãos, duas pessoas para que seja feito ligarem na terra, terá que sido ligado nos céus. E nós já agradecemos por termos muito dinheiro sobrando, por termos a nossa família protegida, por termos nossa saúde restaurada, curada. Nós recebemos a nossa cura agora mesmo, física. Nós já agradecemos pelo nosso casamento ser abençoado, restaurado e com comunhão. Agradecemos pela fé. Em nome do Senhor Jesus. Até amanhã.